mas eu tenho servido há tanto tempo. Não pode me abandonar agora. Fui eu quem o mandou executar o protegido do guardião? Não. Então não posso fazer nada por você agora. Você está colhendo o fruto amargo da sua semeadura. Eu estava enganado, chefe. Fui iludido pela chefe de minha filha. Azar seu, Mário. Eu sempre lhe disse que fizesse apenas o que ordenava, mas você sempre se cedia e tomava a lei em suas mãos. Você não se contentava em levar alguém para as trevas depois de eliminá-lo da face da terra. Não. Você queria ser juiz, carrasco e torturador, ao mesmo tempo. Eu só deixei você dar vazão ao seu ódio insensato porque recebi ordens do meu correspondente na luz quando você começou a odiar esse idiota aí. Mas como seu ódio não se esgotava, recebi ordens de não mais lhe confiar execuções. Saiba que há uma lei invisível e imutável que nos vigia segundo a segundo, Mário. E você foi colhido por ela 2 vezes. Na primeira, caiu nos meus domínios, e na segunda, nos domínios do guardião do canalha que você, sua filha e a chefe dela tanto prejudicaram. Ou você pensa que eu não os vigiava? O mesmo que este guardião da lei nas trevas pode, eu posso, pois também sou um dos 7 guardiões da lei. Como? Você é um tolo idiota que está pagando o preço do desafio à lei. Mas, por que não fez esse guardião ao meu lado de escravo seu? Trácio não sabia de nada. Então por que não procurou ouvir as palavras dos 7 guizos? Eu não imaginava nada disso. Você sabe quem o mandou preveni-lo de que estava errado? Não. Fui eu, Mário. Como? Conte-lhe, 7 guizos. Certo, chefe. Eu tentei avisá-lo que devia procurar saber quem era a chefe da filha dele e a protegida de sua filha, mas fui ameaçado por causa disso. Então, por que não lhe cravou suas presas? Em respeito àquele a quem eu protejo na carne. Acho que isto impediu-me de acabar com ele naquele momento, chefe. Que isto não se repita mais, 7 guizos, ou retiro minha proteção a você. Certo, chefe. Esse idiota só me causou problemas e reprimendas. O guardião na luz também chamou minha atenção. Mais uma, e cravo minhas presas nele, e não solto mais. Pois vá fazendo isto, idiota. Ainda tem alguém mais querendo falar com você. Quem, chefe? Ela. O tal 7 guizos arrepiou-se todo ao ver uma guardiã da lei nas trevas olhando irada para ele. Acho que ele a temia mais que aos 2 ali reunidos, e tentou justificar-se. Sinto muito minha chefe, mas estou tendo que lutar muito para defendê-lo. Você é um idiota. Já não o avisei para ir me avisar quando isto acontecer? Está certo, eu pensei que poderia acabar com todos eles de uma só vez. Idiota presunçoso. Se falhar mais uma vez, e eu lanço num abismo sem saída. Está certo, minha chefe. Mas vê se me manda auxílio, pois parece que todo o inferno está à procura dele. Eu mesma vou vigiá-lo dia e noite de agora em diante, senão um dia desses alguém o arranca do corpo carnal e nunca mais o veremos. Agora, suma-se e vá guardá-lo. Sim, senhora. Com licença. O tal 7 guizos sumiu no espaço, e todas as cascavéis ali presentes também. Então, eu falei ao meu ex-chefe. Chefe, ajude-me. Irão me destruir neste lugar. Já lhe disse que nada posso fazer, Mário. Eu também sou um protetor do seu canalha na carne. Como é que é? Isso que você ouviu. Recebi ordens do meu correspondente na luz para não permitir que ninguém das trevas o tire da carne antes do dia fixado pela lei. Eu já não estou entendendo mais nada, gemi aflito. Porque o senhor não me avisou do erro que eu cometia. Como, se você destinava ódio por todos os seus poros? Eu não sabia que ele também era seu protegido. Azar o seu, pois devia ter aprendido a raciocinar e perceber que, se você podia tirar a vida dos canalhas é porque alguém isto permitia.
Mas não. Você nunca procurou saber qualquer coisa a esse respeito, e se satisfazia simplesmente em executá-los. Você não serve para ser um executor porque ousou desejar fazer de escravo seu, o protetor à esquerda de um encanado, e violou uma regra inviolável. Um protetor não pode ter sua missão impedida por quem quer que seja. Se o encanado ascender, ele ascende junto. Se cair, ele cai também. E isto se aplica tanto ao da direita, quanto ao da esquerda. Por que só agora me falam isto? Você nunca perguntou antes, e agora já está sob os efeitos da transformação que se processará em seu mental. Como será esta transformação? Como se trabalha o ouro arrancado do meio da terra, fundindo no calor do fogo, gemi eu. E como se torna uma pedra bruta e preciosa. Lapidando no esmeril, tornei a falar, quase sem voz. Como se torna um ouro mole em ouro sólido e forte. Com a mistura das ligas. Quem são essas ligas? Minha esposa, minha filha, Vitor, o tal Sete Presas, a feiticeira, minha filha na luz e o encanado que eu quis matar. Ótimo raciocínio, Mário. Vamos ver se você não é uma pedra impura, que se parte quando o artesão tenta arrancar-lhe as impurezas que a tornam sem valor. Deus do céu, eu estou perdido. Isto aconteceu quando você abandonou o abrigo, Mário. Admira-me muito você só perceber isto agora, que seu tormento ainda nem começou. Mas eu já estou quase louco, chefe. Problema seu. Deveria ter percebido que não tinha o direito de tirar a vida de ninguém na carne. Mas como, se foi o Senhor quem me ensinou como fazer tal coisa? Não era você quem desejava tanto tirar a vida do canalha do Vitor? Sim, mas eu não sabia o que fazia. Primeira lição a aprender, Mário, se não souber o que fazer, então nada faça, pois muito estará fazendo. Qual a segunda lição, chefe? Não faça seu semelhante aquilo que não gostaria que ele fizesse a você. Isso está escrito no livro sagrado. Sim, esse é um dos artigos da lei maior, dado a conhecer aos homens para evitar que assumissem muitas dívidas na carne. E como lei maior, tanto é válida no alto, como no meio ou embaixo. Estou perdido, está sofrendo sua transformação. E nada mais. Em que serei transformado? No que você quiser. Em ouro forte e brilhante, ou em metal sem valor algum, em pedra preciosa, ou em um pedaço imprestável de cascalho. Tudo depende de você de agora em diante. Como irei me conduzir num meio hostil? Só há uma forma, Mário. Qual é ela? Em seu próprio benefício, prefiro deixá-lo descobrir qual é. Agora devo ir, porque tenho coisas mais importantes com o que me preocupar. Porque veio ver meu suplício, chefe. Em respeito àquele que você e sua filha atingiram enquanto ele está envolto pelas amarras da carne e cego em sua terceira visão. Mas eu já não o odeio mais, e até sinto remorsos por tê-lo prejudicado tanto. Problema seu, pois só facilitou o trabalho para muitos outros que o odeiam e querem destruí-lo, como queria aquela feiticeira do lixo do inferno. Meu Deus! Prejudiquei a quem tanto fez por mim enquanto pode. É o preço, e terá que pagá-lo, Mário. Você, sua filha e muitos outros que estão sendo movidos pelo ódio que cega a razão. A queda dele implicará na sua maldição de hoje em diante. O remorso consumirá dia e noite. Mas eu não sabia. Mais uma lição, quando nada souber, pergunte a quem possa esclarecê-lo. Se você nada sabe, nada faça. Certamente poderá fazer tudo errado, caso tente fazer algo. A quem eu posso pedir perdão, chefe? Eu só executo o que a lei me ordena, portanto não sou juiz para perdoar a ninguém. Eu sou apenas um executor. Então, a quem devo me dirigir para alcançar o perdão para os meus erros? Eu sei a quem você deve se dirigir. Mas para seu próprio bem, prefiro que descubra por si mesmo, ou então que se perca nas trevas da ignorância para todo o sempre. Estou perdido então?
Isto aconteceu no dia em que você abandonou o abrigo da luz e desejou tomar em suas mãos o que somente a lei maior competia. Mais uma lição, Mário: quem em suas mãos tome o que à lei pertence, a lei certamente irá responder com as mãos postas à palmatória. Bem, Mário, vou-me embora e espero não vê-lo nunca mais. Mas caso sua transformação seja para pior, certamente um dia destes nos encontraremos, e isso não será bom para você. Eu somente vou ao encontro daquele que a lei ordena que eu vá executá-lo. Espero não precisar executá-lo uma segunda vez. Foi o Senhor quem me executou quando eu vivia na carne. Sim. Porque, se eu era um bom homem, a lei queria provar sua resistência diante do tormento que se abateria sobre sua família que ficara na carne. Porque uma prova tão difícil? Na outra encarnação você não atormentou as suas ligações ancestrais? Sim. Então a lei queria ver se você suportaria o tormento dessas ligações. Mas não se culpe por isso, porque a maioria falha. Poucos são sábios o bastante para suportar a dor causada por uma ofensa àqueles que lhes são queridos, e ainda perdoar a seus opressores sabendo que apenas estão sofrendo a reação provocada por uma ação anterior. Até vista, Mário. Ele, o meu antigo chefe, saudou o outro guardião e a guardiã, e desapareceu. Ela, a guardiã, ainda olhou para mim, minha filha, minha esposa e Vitor. Depois saudou o tal guardião do lugar e também desapareceu. Então ele falou-me: quero vê-lo chicotear sua esposa, sua filha e o seu escravo. Mas eu não quero fazer isso. Poupe-me deste tormento, por favor. Está certo, vou atendê-lo. Os cães farão o seu trabalho então. Mal ele disse isso, e os cães negros saltaram sobre eles. Os urros de dor tomaram conta do lugar. Eu tentei salvá-los das presas afiadas, embora isso me fosse impossível, mas quem me segurava puxou a corrente e lançou-me contra o solo. Eu gritei para que parassem com aquilo, e ele me ouviu, pois os cães se afastaram. Como queira, canalha. Pegue um chicote e dê 50 chicotadas em cada um. Poderia me dizer qual o sentido disso? Como não? Vitor traiu sua confiança, não? Sim. Sua esposa traiu um juramento, não? Sim. Mas como justificar minha filha? Foi por ela que você voltou-se contra meu protegido, prometendo fazer, tanto a ele quanto a mim, em escravos seus, não? Sim. Então, comece com o castigo, senão os cães voltarão ao ataque. Mas agora eu sei que tudo tinha uma razão de ser. Eu não mais odeio minha esposa, e muito menos Vitor. Este é um problema seu. O que você fez no ódio, terá que fazer agora que já não os odeia. Mas isto é injusto, o que é justo nas trevas? Vamos, comece o castigo. Posso propor uma troca? Não. Eu recebo as chicotadas a eles designadas. Mais uma lição. Só use princípios da luz, na luz, porque nas trevas eles são incompreensíveis, assim como são incompreensíveis à luz, os princípios das trevas. Eu não compreendi o sentido. O que lhe disseram os protetores de sua filha quando você quis tomar o destino dela em suas mãos? Disseram para eu acalmar-me e confiar na justiça divina. E o que lhe disse o guardião executor logo a seguir? Que me ensinaria como eliminar Vitor. A qual dos dois princípios você deu ouvidos? Ao do guardião executor. Compreende agora quando eu digo que há dois princípios. Na luz, você suportaria a dor que ela iria sofrer, enquanto nas trevas você repassaria essa dor a um terceiro, não deixando que ela se esgotasse toda em você mesmo, não tendo confiança na justa justiça de lei maior. Mas, eu vou sofrer muito se chicoteá-los. Prefere que eu transfira a tarefa de torturá-los aos meus cães? Imediatamente os cães rosnaram, e começaram a se mover ameaçadores. Todos gritaram de medo e pediram-me para que os chicoteasse. Então ele tornou a falar. Está vendo?
Até eles já estão conscientes de que você não deve passar sua dor para frente, senão irão sofrer muito mais. O que quer dizer com isto? Que se você não interviesse no trabalho dos dois protetores designados para sua filha, ela não teria se transformado numa meretriz, não teria procurado o aborto do filho que ia ser gerado em seu útero e Victor iria parar de se embebedar, casando-se com ela antes que o escândalo viesse a público. Esta foi a forma que a lei encontrou para castigar a você que um dia os atormentara numa outra encarnação. Quanto à sua esposa, ela só permitiria que sua filha se casasse devido ao escândalo que a gravidez causaria, uma vez que na encarnação anterior ela havia tirado sua vida. Desta vez tinha o amor da mãe geradora a impedi-la de matar a própria filha. E quanto a Victor, você não lhe tomou a amada em outra encarnação. Nada mais justo que lhe tomar-lhe a esposa, e nas mesmas condições de simples amante que se aproveitou da mesma confiança que lhe depositava em você. Na outra encarnação foi você quem o mandou para longe, e ficou com sua amada. Se o ofendeu por possuí-la, desta vez foi você o ofendido, com ele possuindo à força sua tão querida filha, que outrora fora sua bela amante, também à força. Mas, é a lei. Cumpra-a, ou a transfira aos meus cães. Mas vou sofrer muito de qualquer forma. É seu problema. Se um dia você preferiu tomar a lei em suas mãos e transformar a dor em ódio, agora terá que sentir dor no castigar aqueles que o fizeram odiar. Neste momento eu sou o agente castigador, e você escolhe se toma a lei em suas mãos ou a deixa nas minhas. Mas você é muito mais cruel que eu. Irá destruí-los. Não, eu vou apenas transformá-los, e nada mais. Mas vai fazê-los sofrer muito mais do que eu. Isto é que a lei teria feito, se você não tivesse intervindo no seu livre e perfeito curso. Pois eu não vou interferir desta vez. Se tal tarefa a você pertence, então cumpra-a, pois senão eu apenas estarei protelando-a mais uma vez. Muito sabe a sua decisão. Cães, avancem. Apesar dos gritos de minha esposa, de Priscila e Victor, os cães avançaram e as morderam muitas vezes. Eu chorava impotente, porque outra coisa não podia fazer. Em dado momento, eles pararam e foram deitar-se a um canto. Eu, chorando de pena por tanto sofrimento, rastejei até eles e procurei consolá-los. Mas foi em vão, pois não me ouviam e nem me notavam devido ao castigo recebido. Depois de um longo tempo voltaram à consciência. Acusaram-me de tê-los deixado a sanha dos cães. Eu argumentei que não poderia mais castigá-los com minhas intervenções desastrosas. Você é quem deveria ser mordido, Mário, exclamou minha esposa. Imediatamente os cães saltaram sobre mim e me rasgaram todo, ou o que restara do meu corpo espiritual, depois de ter sido queimado no ponto cabalístico. Eu fui levado à loucura pela dor, e até perdi os sentidos. Minha esposa ficou penalizada com meu estado, e gritou ao guardião. Não foi isto que eu pedi. Como não? Eu só quis dizer que ele era o culpado por nos ter metido nesta enrascada infernal. Como pode acusá-lo, se foi você quem se ensinou ao Victor quando ele vinha dormir em sua casa? Ou vai negar que fingiu entrar seminua por engano no quarto a ele reservado, provocando-o e ousando um pouco mais, além dos olhares insinuantes que enviava a ele quando seu marido não estava por perto? Eu fui a culpada por ele ter se envolvido comigo. Então não é o Mário o culpado, e sim você, não? Sim, eu fui a única culpada, mas isto porque Mário não me satisfazia como homem. Então, ele é a causa de todo o mal, não? De certa forma, sim. Então ele merece sofrer, não? Sim. Pois ele vai receber o justo castigo quando retornar à consciência. Mas por que, se eu o traí, e não o contrário? Devido à sua traição ele odiou, e em consequência causou muita dor aos seus semelhantes. Nisso eu recobrei os sentidos e comecei a ser chicoteado por um carrasco. Como doíam as chicotadas!
Elas cortavam fundo o que restava do meu corpo espiritual. Parem. Se ele errou, foi por minha culpa, gritou Priscila. Ele só tomou a lei em suas mãos quando viu Vitor fazer-me sua amante e ameaçar-me de morte. Eu sou a culpada. Imediatamente o tal Sete Garras cravou-lhe suas garras medonhas, ferindo-a toda. Como era cruel e bestial aquela criatura! Priscila gritava de dor, até cair sem sentidos. Então Vitor finalmente falou. Eu sou o culpado de toda esta desgraça. Fui eu quem, a pretexto de consolar a família, fiquei naquela casa e tomei o lugar de Mário. Não soube me comportar como um verdadeiro chefe de família porque quem eu realmente amava e desejava era Priscila, e não sua mãe. Foi por isso que comecei a beber. Num momento de total embriaguez, eu matei a pequena Eliana. Então finalmente reconhece a sua culpa, não? Sim, eu fui o pivô de todo o mal. Eu sou o grande culpado. O chicote estalou sobre ele tantas vezes quanto resistiu. Quando não mais sentiu os golpes da chibata, o Sete Garras o trespassou várias vezes. Vitor urrava de dor, e acabou por desmaiar. Então eu falei. Qual o sentido deste tormento, guardião transformador? Eu quero saber realmente quem é o culpado, mas vou ter que continuar outra hora. Por enquanto ainda não sei quem é o verdadeiro culpado. Até lá vocês acertarão suas contas com aqueles que prejudicaram. Eles estão ansiosos por, finalmente, poderem se vingar. Onde estão eles? Vocês serão conduzidos às masmorras onde eu os mantenho presos. Isto é o inferno. Nunca cessa o nosso tormento. O que há na luz? Paz, gritei eu. E nas trevas? O desespero. Qual o lado que vocês escolheram? O escuro. Então, receberão o que há no escuro. Mas isto é injusto, exclamei eu. O que é justo no lugar para onde somente os injustos são enviados? Por que não acaba conosco de uma vez? Fala por si só, ou pelos outros também. Por quê? Se fala por si, acabarei apenas com você, mas se fala por todos, você estará decidindo o que é melhor para eles. Estará tomando em suas mãos, mais uma vez, os seus destinos, e será responsável pelo que lhes acontecer. Isto significa que tudo o que dissermos será usado contra nós. Exatamente, meu Deus, estamos perdidos. Isto aconteceu há muito tempo, idiota. Quando se afastaram dos princípios da luz, caíram nas malhas dos princípios das trevas, e agora apenas os estão vivendo com toda sua intensidade e força. Eu me calo, guardião transformador. Abdica, então, do domínio sobre o destino deles. Totalmente. Que cada um receba o que a lei lhe tem reservado. Ela não dará nada mais que o castigo merecido. Sabe a escolha, Mário. Cada um irá receber o que é a ele reservado pela lei, quando ela atua nas trevas. Levem-lhes daqui, gritou ele. Na sala não ficou ninguém. E dali para frente, eu me calei e suportei em silêncio todas as vinganças daqueles que haviam sido prejudicados por minhas ações. Devo dizer que os juízes que atuam ocultos por certas aparências, são muitos. Eu sofria, mas os meus algozes também sofriam. Nossos carrascos eram implacáveis com quem devia, e com quem tinha algo a receber. Em verdade, éramos todos devedores, pois estávamos no lugar onde quem possuía algum crédito passava longe. Capítulo 7. Nos domínios da loucura. Acabei reencontrando Vitor, e nos abraçamos e choramos muito. Eu lhe pedi 1000 vezes perdão. Não o perdão que se pede da boca para fora, mas aquele vindo do fundo da alma. Era um perdão misturado a remorso e tristeza por ter magoado, ofendido e prejudicado alguém que bem ou mal estava ligado a mim há muitos milênios. Da parte dele, o mesmo aconteceu, e na dor voltamos a nos amar. Algum tempo depois reencontramos minha, ou melhor, nossa esposa, e também já não havia mais ódio. E depois Priscila.
No meio do sofrimento, nós formamos um grupo sólido nos laços do amor e do respeito. Afinal, se todos éramos culpados de alguma coisa, também éramos viajantes do mesmo caminho. Nossos corpos espirituais já não comportavam os vícios das trevas que outrora nos lançaram na parte escura do mundo maior. Não, agora só trazíamos em nossos seres imortais a dor imensa provocada pelos castigos, o remorso, a vergonha, e uma grande tristeza por nos descobrirmos seres frágeis, falíveis e muito, mas muito, ignorantes. Da dor veio arrependimento, e deste um remorso imensurável. Mal podíamos nos mover, pois nossos corpos espirituais estavam reduzidos a nada. E como sofríamos em decorrência disso. Foi por isso que falei que aqueles que dizem que espíritos não sentem dor, mas imaginam estar sentindo-a, não sabem o que dizem. Não é apenas um reflexo condicionado no nosso mental. Não, isto é uma grande inverdade. Eu sentia doer-me até as unhas que outrora eu possuía no corpo carnal, e depois no espiritual. Tudo me doía, e não havia remédio algum que pudesse ser aplicado em nossos ferimentos medonhos. A podridão tomava conta de nossos corpos. Um certo dia eu ouvi um gemido agudo, e pareceu-me ser conhecida a voz de quem o emitiu. Arrastei-me até o lugar de onde parti e encontrei a antiga chefe de Priscila. Quando ela me viu, assustou-se e clamou: "Não me maltrate, Mário. Eu já não suporto mais tanto sofrimento. Só agora você descobre que a dor é dolorida, não? Quando a causava aos seus semelhantes, ou os induzia a causá-la nos outros, tal coisa lhe dava prazer, não? Pare, Mário. Eu já não aguento tantas acusações. Estou ficando louca. Todos estamos enlouquecendo, Laís. Isso é muito pior que o inferno. Aqui é o nosso purgatório, e estamos sendo transformados de seres que odiavam e distribuíam a dor, em seres que sofrem e absorvem a todo instante, mais e mais. Não vai me torturar? De que iria me servir tal coisa? Por acaso diminuiria a dor que sinto? Ou o remorso? Aliviaria o ódio que deve ter por mim? Eu não a odeio, Laís. Sinto tristeza por vê-la sofrendo, mas odiá-la, isto não. Pois deveria, Mário. Eu tenho perseguido por todos esses milênios. Isto não o incomoda? Porque deveria. Não vivi ao seu lado um tempo, mesmo vendo que você usava mal os poderes mágicos que possuía. Talvez minha omissão tenha sido a culpada de nossa desgraça. Quem sabe se naquela época eu tivesse influenciado o seu modo de ser, pensar e agir, hoje não estaríamos aqui. Talvez, mas e quanto aos males que causei a você e os que se ligaram a você nestes séculos e séculos incontáveis? Talvez eu os merecesse, pois se tentei subir à luz, foi por causa da dedicação daquele que tentamos destruir. Se não subi, foi porque a deixaria para trás. Quem sabe o elo que nos une não é tão forte que, se um cair outro não consegue subir. Quero que acredite quando digo que se impedia sua ascensão às esferas de luz era porque não queria perdê-lo. Agora, em nossa hora final, eu reafirmo o que já lhe disse outras vezes, Mário. Eu amo muito, e se fiz o que fiz, em parte foi por amá-lo. Foi por isso que nos jogou contra aquele que tem me auxiliado por tantos séculos. Em parte sim, mas por outro lado eu era movida pelo ódio a ele. Era um ódio tão forte que me fez perder totalmente o raciocínio. Ainda alimenta esse ódio? Não. Agora já não odeio mais ninguém. A dor e o remorso que sinto não deixam um lugar para o ódio, o rancor ou a vingança. Acho que errei por tantos milênios, que ao final acabei perdendo, Mário. Hoje já não sou ninguém no reino das trevas. Desejo apenas um momento de paz, para poder descansar um pouco sem sentir dor alguma. Como pude alimentar esse ódio por tantos milênios? Não foram dias, anos ou décadas, mas milênios. Quanta desgraça eu causei por causa desse ódio. Sabia que ele, naquele tempo, depois que deixou o corpo carnal,
Veio até mim muitas vezes tentando fazer com que eu mudasse de lado através da transformação do ódio em perdão. Foram várias tentativas para fazer-me ver que eu estava errada. Por que não ouvi uma vez, ao menos? Eu odiava tanto, que a única coisa que me ocorria era encontrar uma brecha por onde eu pudesse atingi-lo. Um parente na carne, um descendente, um amigo, tudo era motivo de prazer para mim. Cada um que eu prejudicava era motivo de júbilo, como se tal coisa eu tivesse atingindo. Eu sinto pena dele, pois sofro muito por ver minha esposa, minha filha, Vitor, você e tantos outros infelizes sofrendo neste purgatório em razão dos meus próprios erros. Agora eu compreendo o sentido da dor. Sinto vê-lo neste estado, Mário. Se ainda lhe for possível, perdoe-me por tê-lo lançado neste lugar tão terrível. Se não fosse você seria outro, portanto somos vítimas de nós mesmos. Somos os nossos algozes. Isto é certo. Nós não só castigamos aqueles que odiamos, mas a nós mesmos. O guardião deste lugar tem razão quando diz que não há motivos para infringir a lei e tentar atingir a quem lhe deve algo, porque quando o tempo certo chegar, a lei lançará aos seus pés os seus devedores. Eu me julgava tão poderosa, e no entanto alguém entrou em meus domínios e acabou comigo em segundos. De dama poderosa passei a alma sofredora purgando seus erros, e nada ou ninguém impediu de reduzir-me ao que realmente sou, uma mulher. Eu também me julgava poderoso, Laís. Eu achava que podia tirar a vida de quem eu quisesse. Nunca me ocorreu que eu pudesse ser apenas um instrumento de algo muito poderoso, inimaginável mesmo, para mim que vivia alimentando ódio. Eu era usado por aquilo que de maneira mais forte vibrava em meu mental, e só pude algo enquanto a lei assim o quis. Quando ela não mais me quis, lançou-me de encontro ao meu juízo final. Estranha coincidência, não? Caímos todos juntos no mesmo lugar. Qual será a razão? Quem realmente foram para nós dois, as outras almas que acompanharam-nos nessa queda? Foram nossos filhos naquela encarnação em que fui degolada. Eles ficaram ao seu lado quando o ultimato nos foi dado. Que ultimato? Diziam que devíamos renunciar ao nosso modo de cultivar o mundo sobrenatural e curvar-nos diante da lei do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Sim, somente Deus poderá tirar-nos deste tormento. Quem mais é Senhor da lei imutável? Nós achávamos que podíamos ser a lei. Não. Estávamos enganados, não. E como, a lei provou-nos que somos nada, e só nos julgamos ser algo quando interessa a ela usarmos-nos para provar a outros que nada são. A lei tem uma hierarquia de servidores, e quando nos excedemos no nosso grau, ela nos lança no nada absoluto. Foi isto que nos aconteceu, Laís. Nós tomamos o caminho da lei que conduz para baixo. Eu não quero cair mais, Mário. Vai ser difícil subir de agora em diante, Laís. Nós nada somos, e acima de nós há uma infinidade de semelhantes nossos que têm motivos de sobra para nos odiar e impedir que saiamos deste purgatório. Eu vi espíritos clamando por socorro porque não resistiam mais aos sofrimentos, e descobri que estão aqui há séculos. Penso que o mesmo acontecerá conosco. Não vou resistir ao sofrimento que me aguarda. Acalme-se. Você não sofrerá mais. Aqueles que são lançados aqui não são incomodados, senão por seus próprios remorsos. Isto é válido para vocês, mas não para mim. Por que diz isto? Lembra-se das palavras do tal Cascavel Sete Guizos. Sim. Pois o guardião deste local já se cansou de me fazer sofrer mostrando todos os meus erros e afrontas à lei, e mandou que me lançassem neste abismo. Então você está livre de novos tormentos. Eu sei que não. Ouvi quando que me jogou aqui e disse que eu já estava pronta para os 7 guizos. Não. Isso mesmo. Eu já vi uma cascavel rastejando por aqui, e creio que estava à minha procura. Calei-me e ocultei meu rosto para não ser reconhecida. Até quando conseguirei ocultar-me? Eu a protegerei,
E se preciso for implorarei para que ele não a torture mais do que você já foi torturada pelo seu chefe. Se fizer isso, ele o torturará também. Que importa? Não vou abandoná-la neste momento, Laís. Já chega de fugir do passado. Mas você irá sofrer muito mais, Mário. Isso não é justo. Eu mereço apenas seu desprezo depois de prejudicá-lo tanto. Talvez estivesse hoje numa elevada esfera luminosa, se não fosse minha ação implacável contra sua ascensão. Se não fosse você a me reter, outra pessoa teria sido acusada por tal coisa, quando no fundo eu sou meu algoz. Mas eu tenho uma parcela de culpa, e não me furtarei a ela. Já me decidi a não mais reagir perante meus erros. Já não tenho forças para mais nada e vou até meu fim, pois estou cansada de combater a luz. Sabe, eu acho que algo muito forte nos une. Eu amei assim que a vi junto de Priscila. Penso que, ou ficamos os dois num dos lados, ou seremos eternos errados cometendo os piores pecados. Também acredito nisso. Eu vi mudar de aparência várias vezes quando reencarnava, e ainda assim só senti aumentar minha vontade de tê-lo ao meu lado. A cada separação, eu sofri uma onda de ódio contra aquele que o separou de mim. Foi por amor que eu odiei tanto. Estranho, não? Quando amamos cometemos os maiores erros que podemos imaginar. Tudo por causa dessa fonte inesgotável que existe em nosso interior. Se ela não pode jorrar amor, transmuta-se em fonte de ódio, e nos lança no pior abismo possível, que é aquele que existe em nosso mental. Como eu gostaria que tudo tivesse sido diferente. Fique comigo, Mário. Não me abandone mais, por favor. Ela estendeu seus braços dilacerados e doloridos em minha direção. Eu, à custa de muita dor, puxei-a para junto de mim e a abracei. No pior momento de nossas existências, voltávamos a nos transmitir um amor puro, sem uma mácula de desejo ou de ódio. Diga que não me odeia, Mário. Pediu-me isso aos prantos. Eu também me comovi e falei. Quem sou eu para odiar quem quer que seja? Não sei como, mas sinto que logo sairemos daqui, Laís. Quando isto acontecer, eu a levarei comigo e nunca mais a deixarei. Tampouco permitirei que faça algo que possa prejudicá-la novamente. Se preciso for, até lhe darei umas palmadas para que me ouça. Faça isto por mim, meu querido Mário. Os dias se passaram. Talvez fosse melhor dizer o tempo passava, pois dias como a que você conhece lá não existem. O tempo passava, e de vez em quando um rastejante vinha nos ver. Ficava um longo tempo nos vigiando, e depois se afastava. Isto se repetiu muitas vezes, sem nos incomodar uma vez sequer. Eu reunia à minha volta meu grupo familiar, e um procurava auxiliar o outro. Foi um tempo de muito desespero, pois de vez em quando entravam alguns seres horríveis e levavam alguns daqueles infelizes que, como nós, estavam reduzidos a nada. Eles saíam gargalhando, os escolhidos chorando, porque eram conduzidos sob correntes e chicotadas, caso não obedecessem. Foram tempos de angústia, aflição, dor e compaixão. Compaixão pelos que, como cordeiros conduzidos ao matadouro, nada podiam fazer. Não sei o que se passava na mente dos outros, mas a mim causava muita pena ver como sofríamos e como éramos tratados sem a menor delicadeza. A brutalidade era a regra ali, e eu, que um tempo brutalizava minhas vítimas, agora via como era terrível ouvir os gritos de medo e dor, ver o castigo implacável ser aplicado contra quem nada podia fazer, e ter que se calar porque senão seria muito pior para todos. Eu vi espíritos humanos já degradados ao extremo em franca regressão para formas animalescas virem vampirizar as últimas energias dos infelizes prisioneiros do abismo. Mal tínhamos energias para rastejar e suportar nossa pena, e ainda assim vinham nos vampirizar numa ordem oposta da luz. Sim, na luz o de cima dou sua luz ao de baixo para vê-lo elevar-se. Mas nas trevas, o de baixo tira o que restar de força vibratória do de cima para alimentar-se e vê-lo cair ainda mais.
São os opostos, e nós estávamos no lado escuro do mundo invisível. Para ali vinham aqueles que tinham contas negras a ajustar e saciavam sua sede de vingança milenar. Vinham alguns que eu julgava serem sádicos desequilibrados, que torturavam unicamente pelo prazer de ouvir gritos de dor, contorções e espasmos dos torturados. Mas aquilo que um dia, logo após meu desencarne, eu vira e abominara, no interior de um ônibus, ou seja, o relacionamento sexual entre espíritos em conexão com encarnados. Aquilo que, à medida que eu caía, já não abominava, e até viera praticar com prazer, agora eu via ser levado às raias da loucura. Sim, meu Deus, como era horrível! Eu via bandos de seres humanos já disformes, tomados pela loucura do desejo e prazer procurarem os prisioneiros, e numa bestialidade total, relacionarem-se com eles. Os espíritos que ainda possuíam seus genitais, no campo espiritual, intactos eram possuídos até que ficassem totalmente esgotados. Os possuidores de genitais masculinos procuravam as mulheres, e por incrível que pareça somente aquelas que haviam dado extremo valor ao sexo, e as deixavam excitadas só de tocá-las. Estes seres eram só desejo. Ao escolherem suas vítimas, tocavam seus mentais com suas mãos disformes, deixando-as tomadas pela excitação bestial que irradiavam. As dores, o medo, o nojo, etc. Sumiam e sobressaia aquilo que as haviam conduzido àquele abismo. O sexo imperava sobre todas as outras emoções e sensações, e as vítimas clamavam pela possessão bestial, no que eram atendidas. Eram possuídas com violência e bestialidade pelos seus algozes, até que ficassem sem a menor energia. Gemiam, não sei se de prazer ou de dor, pois as formas que as possuíam eram descomunais. Eu nunca havia visto nada comparável em homens com o corpo carnal ou espiritual perfeito. Creio hoje que estou reequilibrado, que naqueles seres caídos, por vibrarem na faixa do sexo nos limites da loucura do prazer bestial, os genitais cresciam na medida que nada mais existia. Eles exibiam seus sexos como o artista vaidoso exibe sua obra de arte. Para eles, não existia outra parte do corpo espiritual mais importante. O sexo era princípio, meio e fim para aqueles infelizes caídos na bestialidade do prazer. Um avarento não cuidaria melhor de suas moedas de ouro do que eles dos seus sexos. E como eles vibravam ao possuir aquelas desgraçadas, condenadas ao castigo imposto pela lei. Um dia elas fizeram do sexo a razão de suas existências, e agora colhiam a reação de suas ações passadas. Se antes o colocavam acima de todos os outros valores morais e do sentido sagrado de doador da vida, agora eram levadas ao limiar da demência pelos seus carrascos infernais. Elas eram possuídas com violência por eles. Primeiro urravam de dor por receberem membros descomunais em seu sexo, mas depois que eram envolvidas totalmente, já não se incomodavam, e até clamavam por mais. Iam nesse frenesi louco até o delírio total, para então explodirem numa catarse bestial. Neste momento eram sugadas através do sexo naquilo que lhes restavam de energias. Quando eram abandonadas, ficavam com o olhar vidrado num ponto inexistente no infinito. Aos poucos iam voltando às suas vibrações de dor, e o pranto dolorido tomava conta delas. Era um horror. Que horror! Quem disse que o corpo espiritual não sente dor? Como elas ficavam feridas e magoadas no mais íntimo de seus seres imortais após serem possuídas e vampirizadas daquela forma. Para elas, este era um tormento infernal, que não cessava nunca já que mal se refaziam um pouco e novamente eram submetidas a outra sessão de humilhação, dor, e prazer bestial. Eu vi como aqueles espíritos caídos numa faixa vibratória mental próxima da loucura conseguiam tirar um prazer mórbido de um ato sexual onde não havia troca de emoções ou energias, não havia amor e muito menos carinho. Não. Ali havia apenas a possessão bestial de mulheres infelizes que um dia, quando na carne,
Haviam feito de seus sexos o objeto de suas vidas. Os seus possessores eram os mesmos que também, um dia quando na carne, haviam colocado o sexo acima de todas as emoções divinas contidas no vaso sagrado da vida. Como ambos os sexos haviam vivido em desequilíbrio, tal emoção perversa agora lhes cobrava seu preço, que é a loucura pelo sexo. Loucura essa que é incontrolável, e conduz o ser humano ao esgotamento mental e ao embrutecimento de algo tão sincero como é a troca de fluidos através do ato sexual envolvido pelo verdadeiro amor. Ali não haviam trocas, mas tão somente os possessores tirando as últimas energias de suas escolhidas. E mal elas se refaziam, logo vinha nova possessão brutal e animalesca que as deixavam prostradas como se fossem objetos inúteis, pois era isso que eram. Os possessores não viam que estavam causando dor, medo, ressentimento, humilhação e mágoas íntimas nas parceiras escolhidas em suas loucas emoções. Não percebiam que em seus mentais todas as outras emoções, tais como amor, pudor, respeito, caráter, compaixão, etc., haviam sido anuladas por uma única, que era o prazer do sexo. Eu até diria que o fato de muitos encarnados viverem insatisfeitos com o tamanho dos seus membros viris tem a ver com esses desequilíbrios, pois senão como explicar o fato de alguns bem dotados viverem a vangloriar-se de seus membros? Eles o colocam como algo superior a todos os outros atributos do corpo, sentimentos e emoções humanas. Para eles, ali está o seu tesouro, sua obra de arte. E exibem como se isto fosse algo que por si só, e sem o restante do todo de um ser humano, se justificassem. Seria o caso de alguém que tem uma outra forma de dar vazão a um dom natural, tal como a pintura, viver a gritar, eu sou um pintor. Eu sou o melhor porque faço as maiores telas, sem se preocupar com o que está contido na sua tela, e sim com o seu tamanho. Existem telas pequenas que por estarem inundadas pelas emoções sadias do seu Criador, nos transmitem algo inenarrável. São emoções e sentimentos sádios, e as telas não precisam ser grandes para mostrarem suas qualidades. Para o exibicionista inundado pelas distorções existentes em seu mental, um pequeno quadro é humilhante porque seu ego não se satisfaz apenas com as emoções, e precisa de demonstrações de grandeza. Mas como é mais fácil conservar em perfeito estado uma tela de medida padrão, e muito trabalhoso uma de medidas exorbitantes, eu também vi muitos desses exibicionistas vagarem naquele abismo à procura de uma forma feminina que despertasse os seus flácidos e repugnantes membros não mais viris. Era o preço a ser pago pela degradação de uma emoção divina quando em equilíbrio com todas as outras, e bestial, quando valorizada ao ponto de anular o restante do emocional humano. Como eles sofriam por não conseguirem nada mais que humilhações com seus descomunais membros. Batiam nas escolhidas que não os despertavam. Urravam de ódio pela impotência. Creio que Masashi Sade, quando escreveu algo sobre isso, havia descido em espírito a um desses abismos. E quando voltou ao corpo carnal, fez sua obra-prima bestial. Alguns ainda conseguiam algumas emoções à custa de muito sofrimento. Neste ponto, seus corpos espirituais já estavam em franco esgotamento, e em total desequilíbrio mental. Aquilo que havia tomado conta de suas emoções voltava-se contra eles, e os outrora valiosos membros agora eram um peso difícil de carregar. E algo vergonhoso de ser exibido. Era como uma chaga aberta e exposta ao olhar crítico de todos à sua volta. Aqueles que ainda controlavam suas loucas emoções, faziam gracejos humilhantes a respeito de seus membros, sem se darem conta de que trilhavam o mesmo caminho. Tudo era loucura. Quando não conseguiam arrancar a força, e através de seus membros, a energia de suas escolhidas, ficavam prostrados no solo. Choravam e se lamentavam de sua impotência, como se o mundo houvesse deixado de existir. Nada mais tinha valor ou significado para eles. Às vezes tornavam-se violentos,
e eram possuídos pela loucura, passando a martirizar quem estivesse à sua volta. Mas ao final, voltavam à prostração total e ficavam olhando tristes os outrora objetos de suas abjetas existências, tanto na carne quanto em espírito. Aí então começavam seus tormentos finais. Sim, é isso mesmo. Depois, quando os seus imensos membros já não conseguiam absorver energias alheias, e muito menos responder aos desejos do mental, tornavam-se cadáveres inúteis, como todo cadáver o é, de serem arrastados. E como todo cadáver, que é um corpo sem energia, começavam a apodrecer. Que horror! Vermes astrais, miasmas das mais diversas e nojentas formas começavam a se alimentar dos seus descomunais membros, não mais viris e energizados pelo prazer bestial do sexo. Chagas horríveis surgiam, e pouco a pouco iam crescendo. Eram como cânceres a comê-los. Urravam de dor e desespero. Gritavam por socorro e o que obtinham eram chicotadas violentas dos guardiões do lugar. Alguns mais cruéis chicoteavam justamente os outrora objetos de suas abjetas existências, tanto na carne quanto em espírito. E estas chicotadas abriam sulcos em seus membros, que logo se transformavam em horríveis inflamações. O pavor tomava conta deles, pois como eu já disse antes, o corpo espiritual sente dor. E como a sente? Eles caíam na loucura do desespero, e queriam se ver livres das dores. Alguns chegavam a arrancar pedaços já putrefatos dos seus descomunais membros. Isso aprofundava sua loucura, pois a dor era tão intensa, que mal a suportavam. Eu acredito que todo o prazer obtido pelo sexo, era transformado em dor, e assim seus mentais eram descarregados desta emoção bestial quando em desequilíbrio. Era o preço sendo pago até o último centavo. Não havia cura para as chagas surgidas, e muito menos bálsamo para aliviar o sofrimento infernal. Capítulo 8. O mergulho nas profundezas do abismo. Era a lei divina atuando implacável sobre aqueles que não souberam dosar suas emoções e as desequilibraram. Meu Deus! Como era triste ver o sofrimento daqueles infelizes. Eu os olhava e sentia pena, pois não passavam de vítimas de suas próprias loucuras, agora transformados em algozes de si próprios, seus torturadores e os causadores das dores e do sofrimento. Quem eram senão os seus outrora tão valorizados membros viris? Que horror! Eles os olhavam como se fossem os piores demônios castigadores. Amaldiçoavam seus sexos carcomidos pelos vermes e miasmas. Urravam de dor e clamavam por auxílio e perdão por terem se deixado envolver e conduzir por essa emoção tão gratificante quando equilibrada com o todo contido no vaso da vida, mas tão perversa quando bestializada. Era a lei divina agindo de forma sábia e implacável sobre o ser humano. Sim, eu descobri a lei divina em toda a sua força, e na grandeza de sua atuação em nosso próprio benefício. Quando damos muita atenção a uma emoção e nos esquecemos das outras que compõem o todo emocional, estamos nos conduzindo para o seu extremo, podendo chegar aos limites da loucura. Como em toda manifestação de uma emoção em desequilíbrio, a lei nos aguarda no seu esgotamento final, para então começar sua ação regeneradora. Ali eu vi a expiação final da emoção sexual levada ao seu extremo. Eu vi várias emoções serem expiadas ali naquele abismo infernal. Mais adiante eu falo um pouco sobre elas, pois ainda não falei tudo o que vi em relação ao sexo. Eu vi mulheres possuídas por aqueles seres bestializados serem levadas à loucura da dor, da humilhação e da destruição de seus órgãos sexuais. Vi como eram reduzidas ao nada absoluto. Vi seus outrora perfeitos órgãos genitais ficarem negros, putrefatos, e nojentos. As partes femininas que tanto prazer despertavam, agora causavam nojo a quem as visse. Eram possuídas até o limite de suas energias, e quando ficavam totalmente esgotadas, começava o apodrecimento do órgão desenergizado.
Tal como acontecia com os algozes que as possuíam envolvidos pela loucura do prazer do sexo, elas também apodreciam em seus genitais e choravam desesperadas. Como era horrível assistir a tudo aquilo caído no solo imundo. Eu havia sido reduzido a um farrapo humano devido ao castigo a mim imposto pela lei divina. Quando ela era acionada, eu nada podia fazer, senão dirigir-lhes algumas palavras de consolo. Pouco a pouco, eu voltava a ser o homem bom que havia sido na minha última encarnação. Eu sofria com sofrimento, tanto delas quanto daqueles que estavam sendo levados à loucura pela destruição dos seus membros viris. Procurava consolá-los com palavras equilibradoras. Não se desespere, meu irmão. Nós apenas estamos colhendo aquilo que plantamos no tempo que vivemos na carne, ou logo após nosso desencarne, dizia para uns. Isso é ação da lei divina, irmã. Não se desespere, pois assim que for purgado todo o manto negro que a envolve, a lei cessará de agir sobre você, dizia a elas. Algumas haviam usado o prazer que seus sexos proporcionavam aos homens para levá-los a cometerem crimes, pecados e afrontas às leis divinas, e até às leis humanas. Por isto tinham seus sexos destruídos por homens que haviam cedido todo o seu emocional a apenas uma emoção, a emoção do prazer do sexo. Ali, quem usara do sexo para conseguir seus objetivos sujos era castigado pelo sexo. E quem vivera pelo sexo era torturado. Sim, ninguém colhe o que não plantou. Mas aquilo que semeou, colhe até o último grão. Eu estava despertando para as leis divinas e tomava consciência de que meu tormento ainda não havia terminado. Não, eu ainda veria e sentiria muitas outras dores, pois estava sob o efeito da lei da transformação. Ela atuava em mim com todo o seu poder regenerador e reformador, e pouco a pouco eu me tornava mais sensível à dor. E a dor veio até mim de forma indireta. Eu assisti à degradação dos habitantes daquele abismo sem poder fazer nada para aliviá-los. Só me restava dar-lhes palavras de consolo para que pudessem suportar as dores de suas regenerações e transformações em seres equilibrados novamente, uma vez que se livravam das emoções que os haviam levado à queda. Mas a dor finalmente lançou-se sobre mim com toda a sua força destruidora. À minha volta já vi muitos espíritos levados ao extremo de seus tormentos. Eu os consolava, e isto diminuía um pouco seus sofrimentos. Em consequência, o meu também, porque sofria com suas dores, fazendo com que as minhas não me incomodassem tanto. Então, um grupo de espíritos enlouquecidos pelo desejo descobriu Priscila oculta por nós. Eu tentei ponderar com eles. Não façam isto com minha filha, meus irmãos, deixem ela em paz. Ela já sofreu muito. Quem está preocupado com o sofrimento dela, seu imbecil? Nós queremos dar-lhe um pouco de prazer, e nada mais. Vocês irão fazê-la sofrer, isto sim, cale-se, idiota. Afastem-se, seus tarados depravados. Vocês estão loucos. Então veio a chicotada mais dolorida aplicada em mim. Quem é você para nos repreender, executor? Quando ela vendia seu belo corpo e seu sexo, você nada fez para desviá-la desse caminho. Quando ela era uma prostituta, você só se preocupava em evitar que ela fosse molestada por algum beberrão arruaceiro e nada mais. Não foi bom para ela ganhar seu sustento com seu tentador corpo e seu sexo ardente. Não era você o pai que nada fazia para impedi-la de ser uma meretriz? Onde estavam seus sentimentos nobres quando ela fazia do sexo seu balcão de comércio? Onde estava o pai que amava a filha, mas permitia a ela vender um sentimento, que é a emoção do prazer do sexo? Você não sabe que os sentimentos não foram dados ao ser humano para serem comercializados. Ela não gostava de receber pelo prazer que proporcionava aos homens. Agora irá nos dar prazer, pois aqui não pagamos nada. Não façam isto, exclamei humilhado. Só agora você se preocupa com ela? Quer que paguemos algo pelo prazer que ela irá nos proporcionar? Ótimo. Então lhe pagaremos.
gritou outro. Tome, maldito pai que não se preocupou quando sua inocente filha foi vender sexo numa casa de meretrício. E eu fui agredido com violência. Eu já estava reduzido a um farrapo humano, e agora era chutado, esmurrado, e nada podia fazer senão gritar de dor.